Olá, bom dia a todos. Eu vou entrar aqui para fazer uma continuação da nossa leitura em Gênesis, amém? A primeira civilização que fica em Gênesis 4:16. E saiam caindo da presença do Senhor os que estão em rebelião contra Deus, sequer desejam sua presença, e isso por todos os motivos óbvios. E habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa vagar. A maioria da raça humana vaga, exilada, porque não conhece Deus e por isso não tem paz. E conheceu Caim a sua mulher, a terminologia bíblica para indicar a concepção, a qual concebeu e deu luz a Enoque e edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Essa foi a primeira ocorrência da poligamia registrada na Bíblia. E Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai do que habitam em tendas e campanhas e criam gados. E o nome de seu irmão era Jubal, o qual foi pai de todos os que tocam harpa e órgãos. Parece que Jubal foi o inventor dos instrumentos musicais. O ouvido do homem agora está cheio de outros sons que não procedem do Calvário, e seu olho está cheio de outros objetos em lugar de Cristo crucificado. Zelá também deu à luz a Tubal-Caim, instrutor dos artifícios de todas as obras de metal e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Tubal-Caim foi o primeiro a começar o trabalho com metais. Provavelmente o nome Caim foi acrescentado ao de Tubal. Para demonstrar que eles eram cainitas, Naamá significa formosa. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai os meus ditos, porque eu matei um varão por me ferir e um por me golpear. Porque 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque, na verdade, 70 vezes 7. É o primeiro poema registrado na história da humanidade. A poesia é igual desde aquele tempo, glorifica a imoralidade e o assassinato, e nega a ira vindoura do homem. Tentou negar o julgamento desde então, entretanto o julgamento um dia virá. Apocalipse 20, 11 e 15. Irmãos que quiserem acompanhar, acompanhem, que vocês vão entender. Deus vai dar o discernimento para vocês entenderem esta palavra. A semente espiritual, versículo 25. E novamente Adão conheceu a sua mulher, a qual deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete. Depois de tratar da linhagem de Caim, no início da corrupção e da violência, Moisés volta a uns anos, ao nascimento de Sete. O Espírito Santo destacará Sete, porque este está na linhagem de Cristo. O nome Sete significa substituto designado, porque Deus disse, ela deu a mim outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando Caim nasceu, Eva disse, adquiri um varão pelo Senhor, o que indica que ela acreditou na aliança em Gênesis 3,15. Agora ela utiliza o termo Deus, com efeito, afirmando que ela perdeu a fé na aliança, como foi dito, dessa semente. Cristo viria, mas por causa da incredulidade, Eva não sabia ou não acreditava. Versículo 26. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. O nome Enos significa doentio, mortal, a decadência do homem. Os terríveis resultados da queda agora estão começando a ser compreendidos. Então começou a ser invocado o nome do Senhor. Provavelmente se refere ao desprezo. Muito possivelmente a família de Caim, ao dar-se conta de que Sete tomou agora o lugar de Abel, associando-se ao primogênito ou ao designado, desdenhosamente
ela refere-se a eles como o povo de Deus ou o povo do Senhor. Amém? No capítulo 5, os descendentes de Adão. Este é um livro das gerações de Adão. Corresponde com a frase o livro da geração de Jesus Cristo, Mateus 1:1, o último Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. A semelhança de Deus é a glória de Deus. 2 Coríntios 4:6. Devido à queda, o homem perdeu a glória. Entretanto, na primeira ressurreição, todo crente vai recuperar essa glória. Romanos 8:17. Dos macho e fêmea os criou. Refere-se ao fato de que homossexualidade é um grave pecado perante Deus. E os abençoou. A bênção se perdeu como consequência da queda, mas foi recuperada em Cristo. E chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. Adão, no hebraico, é uma palavra para a humanidade em geral, além de ser o nome específico do primeiro homem. E viveu Adão 130 anos e gerou. Foi pai de um filho à sua semelhança. Deus tinha originalmente como propósito que a humanidade gerasse filhos e filhas de Deus. No mundo, devido à queda, os filhos e filhas poderiam ser trazidos ao mundo só na semelhança de seu pai original. Adão, como um produto na natureza caída dele, é chamado de pecado original. Conforme a sua imagem, significa que Adão já não tinha a imagem de Deus. A semelhança e a imagem são agora segundo Satanás. João 8:44. E chamou o seu nome Sete. Embora Sete não fosse o prometido, ele até se representava um raio de esperança. Por meio dele, ou seja, da sua linhagem, o prometido viria. E foram os dias de Adão. Depois gerou Sete 800 anos e gerou filhos e filhas. A dedução é: Adão foi capaz de gerar filhos e Eva concebeu por 800 anos. Exatamente qual o número de filhos que trouxeram ao mundo não nos é dito, mas certamente deveriam ser muitos. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos e morreu. A história familiar a raça celestial está marcada pela morte. Não importa quanto tempo um membro dessa família vivia, entretanto, 3 palavras se seguem ao seu nome, e ele morreu. A família Sete, versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. A família de Enos, e viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã, e viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. A família de Canaã, e viveu Canaã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Canaã 910 anos e morreu. A família de Maalael, e foram todos os dias de Maalael 895 anos e morreu. A família de Jared, que foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. A família de Enoque, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Ao que parece, Enoque tinha 65 anos de idade quando se converteu e entrou nesse companheirismo divino. O nome Matusalém significa o dilúvio, a inundação. Deverá ser enviado quando ele já estiver morto. Portanto, era Matusalém um testemunho vivo e ambulante de que o julgamento estava por vir à terra. Devido à terrível maldade nela, no entanto,
Só Noé, sua família acreditavam nisso. Então chegou o dilúvio, um pouco menos de 1000 anos depois do nascimento de Matusalém. E andou Enoque com Deus. 3 declarações foram feitas na Bíblia a respeito de Enoque. Ele caminhou com Deus, agradou a Deus, foi testemunha de Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque não viveu uma vida de isolamento, e sim uma vida de separação. Tal é exigido de todos os crentes. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Convertido aos 65 anos, ele viveu fielmente para Deus por 300 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, desapareceu porque para Deus o tomou. Enoque foi um dos 2 homens na história que não morreu. Elias é o outro. Ele foi transladado, como disse ao autor de Hebreus, para não provar a morte. Hebreus 11:5. Irmãos, aqui na Bíblia a gente vê que teve servos de Deus que não chegaram a morrer. Eles chegaram a ser transladados, chegou a ser levado por Deus, sem conhecer a verdadeira morte. A família Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Noé nascerá de Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque, 682 anos e gerou filhos e filhas. E foram, pois, todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa jamais viveu, 969 anos. Ao que parece, ele morreu justamente antes do dilúvio. No tempo de Noé, apesar do seu piedoso pai, não há registro de que ele tenha vivido para Deus. A família Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome de Noé. Agora é apresentado Noé, uma das figuras centrais da Bíblia, e de todos os tempos seu nome significa descanso. Dizendo esse, nos aliviará de todas as obras de trabalho e de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Parece que Lameque, o pai de Noé, tinha dado uma revelação em relação a este menino. O consolo que ele trouxe, referente à maldição, tinha a ver com a arca e ao que, em última instância, viria através dessa linhagem, o Filho de Deus, que tiraria a maior maldição, a maldição da lei que havia sido quebrada. Gálatas 3:13. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias Lameque 777 anos e morreu. Vamos para a família de Noé, irmãos e irmãs. Versículo 32. E sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Devido ao fato de todo ser humano na face da terra morreu no dilúvio, com exceção de Noé, a sua família, cada pessoa que viveu a partir daquele tempo, é um descendente de Sem, de Cão ou de Jafé. Amém? Aqui nós paramos. E aqui foi falado sobre os descendentes de Adão, sobre a semente espiritual renovada. Família de Sete, família de Enos, família de Caã. Vamos na continuação do versículo 6, amém? A maldade da humanidade. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Neste acontecimento, provavelmente começaram aproximadamente durante a época de Enoque, que foi cerca de 1000 anos antes do dilúvio. Houve, sem dúvida, alguns milhares de pessoas povoando a face da terra. Neste momento, o versículo 1 não tem a intenção de sugerir que o nascimento das meninas superou em números, e dos meninos, mas tem a intenção de preparar a descrição do que estava prestes a dizer.
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si muitas mulheres e todas as que escolheram. Os filhos de Deus escritos aqui se referem aos anjos caídos, que tinham se colocado a favor de Lúcifer, que encabeçou uma revolução contra Deus durante um período na eternidade passada para poder corromper a linhagem humana, irmãos, da qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem casando-se com as filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda, por assim dizer, da qual pelo menos alguns eram gigantes. De qualquer forma, todos os que resultaram dessa união foram contaminados. O termo filhos de Deus no Antigo Testamento, ao menos como se utiliza aqui, não é usado nunca para referir-se a seres humanos. Sempre é usado para referir-se aos anjos, sejam justos ou caídos. Jó 1:6-2:1. Em uma carta epístola, Judas menciona esses anjos. Ele disse que não guardará sua dignidade, mas deixaram sua habitação. Então ele disse: qual foi o pecado deles? Tinha seguido a carne estranha? Referente a isto, Judas também disse que Deus reservou em escuridão, encerrando-os nas prisões eternas até o julgamento do grande dia. E veio a advertência de Deus. Então disse o Senhor: não contendará o meu Espírito, que é o Espírito Santo, com o homem para sempre. O Senhor está falando aqui do homem, Adão, e não da humanidade em geral. Porque certamente ele é carne. Refere-se ao fato de que, apesar de o primeiro homem ter sido criado pessoalmente por Deus, ele era carne e, devido à queda, em última instância, devia morrer. Entretanto, serão os seus dias 120 anos. A partir desse anúncio, seria proporcionado a Adão 120 anos para arrepender-se. Não há prova alguma de que ele fez. Muitos acreditam que esses 120 anos se refere ao prazo para arrepender-se antes do dilúvio. Entretanto, não tem nada a ver com o dilúvio, como vamos demonstrar mais adiante. Naqueles dias haviam gigantes na terra, como resultados da união dos anjos caídos com as filhas dos homens. E também depois daqueles dias se refere-se à época anterior ao dilúvio, enquanto que também depois, e refere-se ao tempo depois do dilúvio. De fato, Golias, a quem Davi matou, era uma dessa linhagem. Pois os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra, e que todo o intuito dos pensamentos do seu coração era continuamente mau. E se arrependeu ao Senhor, o Senhor, de ter feito o homem da terra. E lhe doeu em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. A maldade do homem se tornou tão grande que se Deus não tomasse essa decisão, o homem em última instância se destruiria, embora levasse muitos anos, muito mais tempo, pecado de que ser julgado, e sem dúvida alguma será. Desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque se arrependo de havê-los feito. O reino animal foi feito para o homem, e se o homem se destrói, não há mais razão nem motivo para a existência do reino animal. Portanto, deve ser destruído também. Amém? Aqui fala sobre a destruição da humanidade. Porque Deus já estava vendo tanta maldade, tanta corrupção, tantos pecados, que ele não estava mais suportando ver os filhos dele, o homem, a criação dele ser destruída por si próprio.
Porque pela maldade humana, aconteceu que os homens começaram a cobiçar as formosuras, as belezas das mulheres e começaram a conceber filhos. Filhos esses que não vinham mais da presença de Deus, já vinham pelos anjos caídos, que se tornavam, naquelas épocas, grandes gigantes. Que tanto é que a gente vai chegar lá sobre a derrota dos gigantes, né? Quando Golias Davi derrotou seu opositor, que era o gigante. Mas até lá, aqui fala sobre Deus, porque Deus não muda com respeito à sua natureza. Entretanto, o fato de que o Senhor se arrepende demonstra a verdade de que Deus, em coerência com sua imutabilidade, assume uma mudança de posição, resultante de uma mudança do homem. Deus estava vendo a mudança do homem, Deus estava vendo quanto o pecado estava crescendo sobre a face da terra. Quando ele decidiu destruir a humanidade, ele sabia que os animais, as ervas, tudo que ele havia criado, não tinha mais necessidade da existência, porque não existiria mais a humanidade para cuidar, para zelar. Então ele destruiu tudo, ele decidiu que tinha que ser banido tudo que ele tinha formado no início. Ali no início da história da criação, Deus criou tudo, mas Deus foi obrigado pelas maldades humanas, não pela maldade de Deus. Deus foi obrigado a destruir toda a humanidade, porque ele veio com a sua advertência. Deus tentou fazer com que eles reconhecessem seus pecados, mas eles não quiseram reconhecer. Foi aí que Deus decidiu enviar o dilúvio, que pelo dilúvio ia ser destruído tudo, não só o ser humano, como os animais, como os vegetais, como as aves do céu. Tudo que Deus tinha criado naquele momento ia ser banido da face da terra. Mas aí, irmãos, eu vou chegar lá na Arca de Noé, lá onde foi feito o dilúvio, foi feito tudo que Deus permitiu acontecer. Porque quando os filhos de Deus começaram a ver as filhas com os olhos do pecado, que aqui se refere, os filhos de Deus escrito aqui, se refere aos anjos caídos, que tinham se colocado a favor de Lúcifer. Ali, Lúcifer já estava trabalhando ao seu favor, ao favor dele próprio, tentando destruir a humanidade, a linhagem humana que Deus criou, que foi o Messias, que fez com que... Perdão, irmãos. Foi Deus que fez com que existisse a humanidade. Criou o homem e criou a mulher. Mas devido aos pecados, devido ao pecado de Caim, veio trazendo o pecado em diante. Que foi na qual o Messias viria em última instância. Eles tentaram corromper essa linhagem, casando-se com filhas dos homens, o que produziria uma raça bastarda. A raça bastarda seria alguns que viriam gigantes, que foi quando começou a existir gigantes na face da terra. Deus não criou os gigantes. Foi a descendência, o pecado que fez com que surgisse essa raça. E devido ao pecado original, ele veio crescendo sobre a face da terra. Adão, Deus deu para que ele conseguisse viver 120 anos. Agora vocês imaginam, hoje, no nosso tempo, no nosso tempo de hoje, tem alguns seres humanos, como nós, né, que alguns vivem até 120, 119 anos, mas é aquela vivência sem saúde. Naquele tempo, as pessoas viviam até 900 anos,
mas com saúde. Eles viviam, eles não tinham doença, eles viviam no poder, na glória de Deus. Hoje não, hoje o ser humano, o máximo que ele consegue viver é 80 anos, 90 anos, um pouco com saúde, um pouco sem saúde, porque Deus determinou essa fase, Deus determinou esse tempo. Não existe na face da terra nenhum ser humano que possa ter vivido 200 anos, mais de 150 anos. O máximo que chega é a 120, porque Deus saberia que se colocasse para viver muito mais que isso, iria acontecer a mesma coisa, porque antes disso já está acontecendo. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de pecados, num mundo onde filhos maltratam pais e mães, mães, pais matam filhos, irmãos se matam entre si por causa de herança, por causa de dinheiro. As pessoas hoje no mundo, muitas delas, estão colocando os bens materiais em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar. Estão colocando as riquezas na frente de Deus, sendo que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai nos conceder a riqueza, é Ele que vai nos conceder a saúde, é Ele que vai nos conceder tudo o que nós precisamos. Mas Ele não vai lhe dar o que você quer, Ele vai lhe dar o que você necessita, o que você precisa. Porque se Deus fosse nos dar tudo o que nós queremos, como seria a face da terra? Sem Ele dar, nós já vivemos debaixo dos pecados da humanidade, imagine Ele dando. Então, irmãos, guarde essa palavra, acredite que Deus tem o melhor para nós. Deus não quer que nós sejamos ambiciosos, que nós sejamos egocêntricos. E Deus quer que nós temos empatia, que nós temos amor ao próximo, que nós possamos interceder todos os dias por nossos familiares, por nossos filhos, por nossos vizinhos, que nós possamos interceder, irmãos, irmãs, pela face da terra, porque a face da terra está precisando de ajuda, e a ajuda vem intercedermos por ela, para que haja uma mudança. Deus nos deu 120 anos para nos reconciliar com Ele. Então nós temos todos os dias de nossas vidas uma oportunidade diferente a cada dia para buscar por esse Deus, para estarmos na presença dEle. Que nós possamos estar na presença de Deus todos os dias de nossas vidas. Porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele renova, só Ele cura. Só Ele pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Amém, irmão? Vamos orar a oração que Deus deixou para nós. Que essa oração possa acompanhar a vida de vocês todos os dias das suas vidas. Que vocês possam ter uma intimidade com Deus todos os dias, a todo momento. Porque Deus, Ele está nos preparando para o fim. Mas que até lá nós possamos estar na presença dEle. Que nós possamos fazer com que nossa alma seja salva. Que nosso nome seja escrito no livro da vida. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar esta mensagem. Amém?